Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 5 de agosto. Ministro Luiz Fux cancela a reunião entre os chefes dos poderes. Decisão do presidente do STF é uma resposta a ofensas e ataques de inverdades feitos pelo presidente Jair Bolsonaro a integrantes da Suprema Corte. Fux menciona ainda a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário e a insistência de Bolsonaro em colocar sob suspeita o processo eleitoral brasileiro. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral divulga nota sobre inquérito da Polícia Federal e afirma que invasão a sistema interno da Corte não representou risco à integridade das eleições de 2018. Tribunal de Justiça de São Paulo decide que deputado estadual vai ter que indenizar todas as pessoas citadas em dossiê antifascista. Supremo começa a julgar penhora de bem de família de fiador em contratos de aluguel comercial. O presidente do Supremo Tribunal Federal cancelou a reunião entre os chefes de poderes que havia sido anunciada em julho. A decisão foi comunicada durante a sessão plenária de hoje. No discurso, o ministro Luiz Fux disse que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre os limites do exercício do direito de liberdade de expressão e o respeito entre os poderes. O presidente do STF afirmou que a decisão foi tomada diante de reiteradas ofensas e ataques do presidente da República a integrantes da Corte e também da divulgação de interpretações equivocadas de decisões do Supremo e de questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral. Assista agora na íntegra o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República em reunião realizada nesta Corte, durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje uma nota de esclarecimento sobre o inquérito da Polícia Federal que apura ataque ao sistema interno da Corte nas eleições de 2018. Na nota, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que o ataque ao sistema interno do tribunal, ocorrido em 2018, foi divulgado já na época em todos os veículos de comunicação, ainda que fosse um inquérito sigiloso. Portanto, não é algo novo.
A Corte também destaca que o acesso indevido não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018, porque o código-fonte dos programas usados no TSE passa por diversas verificações e por testes. A ideia é identificar qualquer alteração ou manipulação, o que não ocorreu. Na nota, o TSE também diz que o código-fonte é acessível a todo o tempo aos partidos políticos, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Polícia Federal e a outras instituições que participam do processo. Depois que ele é assinado digitalmente e lacrado, ninguém consegue alterá-lo. Outro ponto ressaltado no documento é que as urnas eletrônicas jamais entram em rede, afinal, não são conectadas à internet, o que impede qualquer tipo de interferência externa na votação e na apuração. Assim, o TSE afirma que a invasão investigada não teve qualquer impacto sobre o resultado das eleições. O próprio tribunal encaminhou à Polícia Federal as informações necessárias à apuração dos fatos e prestou as informações disponíveis. A nota também informa que nunca se comunicou ao TSE qualquer indicativo de fraude. Ainda segundo o documento, de 2018 até hoje, o cenário mundial de cibersegurança se alterou e, com isso, novos cuidados e camadas de proteção foram inseridos nos sistemas informatizados para aumentar a segurança. No final da nota, o TSE destaca que o mais importante é informar que os sistemas usados nas eleições de 2018 estão disponíveis na sala-cofre para os interessados. As pessoas podem analisar o código-fonte e os sistemas lacrados. Elas vão constatar que tudo ocorreu com precisão e lisura. O plenário do Supremo iniciou na sessão desta quinta-feira o julgamento do recurso extraordinário sobre a constitucionalidade da penhora de bem de fiador em contrato de locação comercial. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional a penhora de bem de família de fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. Em recurso extraordinário, é questionada uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a penhora de um imóvel, único bem da família do fiador, para a quitação do aluguel de imóvel comercial. Segundo o TJ, não seria aplicável ao caso a decisão em que o plenário do STF havia se manifestado pela impossibilidade da penhora do único bem da família do fiador na locação comercial. Os ministros reconheceram a repercussão geral do tema, que passará a valer para outros casos que aguardam julgamento. Um dos argumentos do advogado do devedor é que o TJ paulista não observou a distinção entre contratos de locação residencial e comercial. Não podemos subjugar e penhorar o direito à moradia em contratos que pesem e versem sobre a iniciativa privada, como é o caso das locações comerciais. Nesse raciocínio, o direito fundamental à moradia, o direito constitucional à moradia, como igualmente considerado como cláusula pétrea, tem sua aplicabilidade imediata. Já o advogado do credor argumentou que reformar a decisão do Tribunal de Justiça pode ser um estímulo à inadimplência. No caso concreto, o fiador fez a garantia, mas quando chamado a honrar compromisso, não, apresentou oposição. Ou seja, ofereceu um bem em fiança já disposto a não honrar o compromisso. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência do recurso. O direito fundamental à moradia, em sua dimensão negativa, assegura ao indivíduo o direito de não ser privado de maneira indevida e arbitrária de uma moradia digna. Na dimensão positiva, impõe-se ao Estado o dever de adotar medidas que assegurem a proteção de um patrimônio mínimo. O julgamento será retomado na próxima sessão com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. E no início da sessão de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, anunciou o lançamento da publicação de estudos científicos da Corte, a Revista Suprema. A Suprema, Revista de Estudos Constitucionais, é um periódico científico semestral realizado pelo STF, destinado à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas inéditos da área jurídica.
Ao fazer o lançamento oficial, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, destacou a importância da participação do Supremo Tribunal Federal nas principais redes de produção científica nacionais e internacionais. As instituições públicas e este tribunal devem estar sempre com os olhos e ouvidos abertos para um diálogo atento com os membros da comunidade acadêmica. Essa via de comunicação se faz presente justamente por meio da publicação de estudos que tragam oxigenação aos debates jurídicos do país. O primeiro número conta com 12 textos de 19 autores nacionais e estrangeiros. O ministro Fux anunciou ainda o segundo edital de chamamento de artigos para o próximo número. Dessa vez, além dos artigos de fluxo contínuo, também serão recebidos artigos que tratem da atuação das instituições no enfrentamento à pandemia da Covid-19. É importante que nosso periódico, ao mesmo tempo em que constitua uma ferramenta de veiculação de informações e dados, seja capaz de articular e fomentar debates atuais. Nosso primeiro periódico científico carrega consigo os valores descritos na Agenda 2030, elaborada pela Organização das Nações Unidas, comprometendo-se com a inclusão da diversidade de gênero e de raça em seu conteúdo e também na composição do corpo editorial e de parecerista. A primeira edição está disponível na página do Supremo Tribunal Federal na internet. E no próximo bloco, o STJ revoga a prisão de motoboy investigado por atear fogo em estátua de Borba Gato. Voltamos em instantes. A Constituição da República é um instrumento legal máximo da nação. Ela nos traz os fundamentos do Estado democrático de direito, norteia os valores e princípios que devem ser perseguidos pelo Estado. Serve ainda de baliza limitadora para todas as demais normas que jamais devem contrariá-la. E principalmente assegura os direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão. A Justiça de São Paulo condenou o deputado estadual Douglas Garcia, bispo dos Santos do PTB, a indenizar todas as pessoas que tiveram seus dados divulgados no chamado dossiê antifascista. O valor deve ser determinado de acordo com a apuração de danos individuais. Em junho do ano passado, após manifestações contra o governo federal, o parlamentar usou as redes sociais para reunir informações sobre qualquer um que se denominasse antifascista. Depois disso, uma lista com nomes, fotografias, endereços e telefones de cerca de 1.000 pessoas foi divulgada, atribuindo a elas condutas terroristas e criminosas. Em resposta à ação apresentada pelo Ministério Público Estadual, o deputado afirmou que grupos ideológicos diversos, entre eles os antifas, promoveram manifestações violentas em São Paulo e que ele se viu compelido a auxiliar as forças de segurança pública a identificar os grupos, que, segundo ele, seriam antidemocráticos. No entanto, o parlamentar negou que tenha divulgado o dossiê na internet. Na sentença, o juiz Márcio Teixeira Laranjo afirmou que é inegável que Garcia contribuiu para a colheita dos dados de terceiros e que ele incentivou a divulgação. Ainda segundo o magistrado, a acusação contra os listados se deu apenas pela adoção de ideologia contrária ao grupo do parlamentar, uma conduta sectária e manifestamente autoritária, que não aceita divergências típicas de uma democracia. Ainda cabe recurso à decisão. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, concedeu liminar em habeas corpus para revogar a prisão do motoboy investigado por atear fogo em estátua de Borba Gato, em São Paulo, capital. Paulo
Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, é investigado pelos delitos de incêndio, associação criminosa e adulteração de veículo. O motoboy foi identificado como um dos responsáveis pelo protesto, onde foram queimados pneus junto à estátua do bandeirante Manuel Borba Gato, na cidade de São Paulo, em 24 de julho. A defesa impetrou o HC no STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo denegar o habeas corpus lá impetrado. De acordo com o decreto de prisão, o motoboy se apresentaria nas redes sociais como líder de um movimento de entregadores antifascistas. Ao analisar o HC, o relator, ministro Ribeiro Dantas, disse que considera grave a conduta do investigado, mas não identificou razões jurídicas convincentes para manter a prisão, já que Paulo Lima possui residência fixa e profissão definida, apresentou-se espontaneamente à polícia, prestou esclarecimentos e confessou a participação no incêndio. O julgamento do mérito do habeas corpus caberá à 5ª turma do STJ. A Rede Globo vai ter que indenizar autor de vinheta famosa usada nas transmissões esportivas da emissora. A decisão é da 3ª turma do STJ. A 3ª turma do STJ garantiu a José Cláudio Barbedo o direito de ser indenizado pelo uso da vinheta Brasil Will Will Will, marca das transmissões esportivas da Rede Globo. A decisão limitou o alcance retroativo da indenização aos 3 anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 2011. De acordo com os ministros, a Lei 9.610 permite que a autoria de obra artística seja reivindicada a qualquer tempo, mas a jurisprudência estabelecida pelas turmas de direito privado do STJ, a pretensão de reparação de danos decorrentes de afronta a direito autoral, prescreve em 3 anos. O ex-funcionário autor da ação contra a Globo Comunicação e Participações reivindicou o reconhecimento da autoria da vinheta e a indenização pelo uso não autorizado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o provimento a agravo de instrumento da Rede Globo e manteve decisão do juízo que afastou a alegação de prescrição, por entender que a pretensão da ação era totalmente amparada no direito moral de autor e, portanto, imprescritível a despeito dos reflexos patrimoniais. No recurso especial apresentado ao STJ, a Globo defendeu a tese de que a pretensão do autor estaria integralmente prescrita, pois desde a data da alegação da criação da obra, em 1969, já teriam se passado os 5 anos previstos no Código Civil de 1916. A 3ª turma deu provimento em parte ao recurso especial da Rede Globo para reconhecer a incidência do prazo prescricional trienal, tão somente sobre a pretensão indenizatória deduzida pelo autor. Para a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, os direitos morais do autor possuem vínculo especial, de natureza extrapatrimonial, que une o criador à sua criação, e estão sujeitos à proteção especial da legislação, que não é afetada pelo transcurso do tempo. No entanto, segundo a relatora, a situação é diferente quando se trata de pretensão de cunho indenizatório, decorrente do uso não autorizado de criação artística. A ministra explicou que quando há violação continuada, mediante a prática de atos que se sucedem no tempo, como ocorreu na hipótese em julgamento, a prescrição não pode ter início na data da criação da obra, mas sim quando da prática de cada ato violador do direito reclamado. E a seguir, ministro Ricardo Lewandowski nega pedido de ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, contra a quebra de sigilo determinada por CPI. É depois do intervalo. A Constituição de 1988 rompe com o autoritarismo da ditadura militar, garantindo a volta à democracia no Brasil. Em termos de socioambientalismo, a Constituição também é um importante marco. Pela primeira vez, a Constituição de 88 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, submetendo a ordem econômica e a propriedade privada à sua função socioambiental. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido para anular as quebras de sigilo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, determinadas pela CPI da Covid no Senado. Os senadores autorizaram o levantamento dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de Pazuello a partir de 2018.
O mandado de segurança contra a quebra havia sido solicitado pela Advocacia Geral da União. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que, no momento, não há ato abusivo e ilegal praticado pela comissão em desfavor do ex-ministro. Lewandowski fez uma ressalva para que os documentos e demais dados de caráter confidencial permaneçam sob rigoroso sigilo, sob a custódia e responsabilidade direta dos parlamentares que integram a CPI da pandemia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, alterou o regime inicial da pena de 2 homens condenados por furto. Um deles roubou uma máquina de R$100 e tinha recebido uma pena de prisão de quase 3 anos. O homem que furtou a máquina de cortar piso foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. O outro caso era de um homem que roubou uma bicicleta de R$1.500 e recebeu uma pena de 1 ano e 2 meses de reclusão no regime semiaberto. Nos 2 casos, o ministro Alexandre de Moraes tomou a mesma decisão. Converteu as penas por restritivas de direito e deixou a decisão de fixar as condições para o juiz de origem. Segundo o ministro, nas 2 situações não houve a devida compatibilização entre justiça penal e direito de liberdade, porque o regime inicial de prisão mais grave foi imposto sem qualquer fundamentação. A jurisprudência do Supremo entende que a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, restabeleceu decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que declarou inconstitucional lei carioca que dificultava a venda de bens pelo Instituto de Previdência e Assistência do município, o PREV-Rio. A norma municipal exigia autorização legislativa para alienação de imóveis pelo órgão previdenciário municipal. Na decisão, Fux observou que, conforme demonstrado pelo município, a alienação de imóveis tem sido essencial para o equilíbrio financeiro do PREV-Rio e faz parte do planejamento orçamentário municipal e autárquico há pelo menos 20 anos. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu que norma do Detran do Distrito Federal que disciplina a atividade de despachante invade competência da União. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, não cabe aos estados e ao Distrito Federal regulamentar a profissão de despachante. O procurador-geral Augusto Aras questionou leis semelhantes editadas em alguns estados, alegando que essas iniciativas são de competência da União por meio de lei complementar, uma vez que o Código de Trânsito brasileiro é omisso em relação aos despachantes. A PGR não se trata de questão administrativa local, mas de regulamentação da profissão. O procurador-geral Augusto Aras pontuou que a exigência de habilitação, definição de atribuições e penalidades, credenciamento e realização de concurso público para o exercício de despachante invadem a esfera federal para legislar sobre direito do trabalho, de trânsito e transporte e condições para o exercício de profissão. O plenário do STF, em sessão virtual, por unanimidade, julgou procedente a ação. Os ministros seguiram o voto da relatora, Rosa Weber. Segundo a ministra, a instrução normativa estabelece um verdadeiro estatuto profissional dos despachantes. Impede, por exemplo, o exercício profissional de pessoas físicas, permitindo a habilitação apenas de empresas, e fixa requisitos e condições para o exercício profissional, com deveres e definição de punições disciplinares e administrativas. A ministra lembrou que, sobre a categoria dos despachantes, o STF já julgou inconstitucionais leis de São Paulo e do Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal Militar empossou hoje o seu mais novo ministro, o almirante de esquadra Cláudio Portugal de Viveiros. Ele vai ocupar a vaga do ministro aposentado Marcos Vinícius de Oliveira dos Santos. Cláudio Portugal de Viveiros dedicou 46 anos à Marinha do Brasil, tendo atuado em missões nacionais e internacionais. Dentre algumas comissões, foi diretor da Escola de Guerra Naval e oficial de ligação do Comando em Chefe da Esquadra do Atlântico da Marinha dos Estados Unidos da América. Antes da indicação para compor a corte, o ministro ocupou o cargo de chefe do Estado-Maior da Armada em 2020. A cadeira ocupada por ele no STM é uma das 3 reservadas para a Marinha. As cúpulas do Tribunal Superior Eleitoral estão iluminadas na cor lilás. É que a Justiça Eleitoral também está engajada no Agosto Lilás, instituído por lei como mês de intensificação do combate à violência contra a mulher.
Lilás, uma cor que chama atenção, e o objetivo é justamente esse. Essa quarta-feira foi o primeiro dia da iluminação com cor nova, para conscientizar sobre um problema antigo, a violência contra a mulher. O TSE aderiu ao lilás na iluminação das cúpulas em alusão ao Agosto Lilás, mês de proteção e conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Aderindo ao movimento, o TSE, que realiza diversas ações e campanhas pelo fim da violência política de gênero e de incentivo à participação da mulher na política, reitera sua posição no combate à desigualdade de gênero e todo tipo de violência contra a mulher, seja ela física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.